Quais são as etapas de uma produção audiovisual, seja elas para filme de ficção, séries ou documentários, e quais as atribuições específicas de cada uma delas. Bom dia, comunidade! Eu sou a produtora Elisa Tolomelli e hoje está no ar o segundo vídeo da série Etapas de Produção, que explica como funciona a estrutura de produção de um filme formada pelas etapas de desenvolvimento, pré-produção, filmagem, pós-produção e finalização. O objetivo é entender o que é preciso fazer em cada uma dessas etapas e, assim, realizar um desenho de produção eficiente, preciso, otimizando seu orçamento, minimizando seus riscos e, ao mesmo tempo, agregando valor de produção ao seu conteúdo. A etapa de hoje é a pré-produção. A etapa de pré-produção começa quando você já tem o dinheiro para filmar e estabelece o dia do início da filmagem. Dura em média entre 8 e 10 semanas, porém, esse tempo pode variar de acordo com a complexidade do teu filme. O tempo que você vai precisar dedicar ao estudo, à pesquisa, ao desenvolvimento da logística e da estratégia de toda a filmagem. Eu, por exemplo, já fiquei 6 meses, 8, 1 ano em produções grandes como Cidade de Deus, Central do Brasil, Aquária, Lavoura Arcaica, por conta da complexidade de produção desses filmes. No Lavoura Arcaica, por exemplo, no início da pré-produção, nós plantamos vários pés de milho, um milharal inteiro praticamente, porque tinha uma cena importante ali que precisava de milho alto, né? Milho com os pés crescidos. Quando nós fomos filmar, esse milharal estava com 2 metros de altura, para você ver o tempo de produção que esse filme teve de pré-produção. E não tenha pressa nessa fase de pré-produção, porque quanto mais tempo você tiver de preparar, de estudar, você e todos os departamentos, os chefes de equipe, melhor você vai conseguir administrar o tempo, o dinheiro, tanto da filmagem quanto da finalização. Não tenha pressa. É melhor você ter, por exemplo, 1 mês a mais de pré-produção com uma equipe pequena, estudando detalhes, cada detalhe da sua filmagem, cada detalhe do seu orçamento, do que lá na frente você perder um dia de filmagem por mau planejamento. E aí eu preparei aqui para vocês uma listinha de coisas para você que você precisa fazer nessa fase para poder se organizar e otimizar seu tempo, seu custo, né? Seu dinheiro. Então, primeira coisa, você precisa ter o último tratamento do roteiro, porque é em cima dele que você vai elaborar o plano de filmagem, você vai fazer a elaboração da análise técnica, vai criar o cronograma de produção, né? Tudo isso, se o roteiro muda, se você não tem esse roteiro amadurecido ainda, todas essas fases aqui do plano de filmagem, da decupagem, da elaboração da análise técnica, todos eles vão ficar sofrendo. É trabalho, é tempo, né? E é dinheiro que você vai gastar readequando essas fases, porque você não tem um roteiro finalizado. Então é bom que esse roteiro esteja fechado, ok? Bom, nessa fase também você vai negociar e contratar todo o elenco principal, o elenco secundário, a figuração também, fazer os testes necessários, né, e tudo que implica nessa contratação de figuração. O estudo dos efeitos especiais é feito nessa fase também, porque se você vai filmar lá na frente, aqui que você está estudando, testando, né, tanto os efeitos mecânicos mais complexos, quanto os digitais também. Toda essa questão de efeito, ela é desenvolvida, estudada nessa fase de pré-produção. Logística de filmagem, né? Onde é que você vai filmar, se filma fora, como é que a equipe vai vai se transportar, alimentação, como é que toda a logística de filmagem, filmando na sua cidade ou filmando fora dela, você tem que traçar direitinho, pontinho por pontinho, coisinha por coisinha, porque cada coisinha por coisinha gera um custo que impacta no seu orçamento, para mais ou para menos. Então essa definição de logística de filmagem é uma coisa que vocês têm que fazer com detalhe, muito detalhe. Leve o tempo que precisar, mas não comece uma filmagem sem estar com toda essa estrutura pensada, detalhada e orçada, beleza? Bom, pesquisa de locações, autorizações da mais diversa, de prefeituras, de filmagem em rua, aeroporto, enfim, condomínios, né? Todas as autorizações.
Ensaio do elenco, que é uma coisa muito importante, aliás, o ensaio do elenco, porque quanto mais ensaiado esse elenco estiver antes da filmagem, mais rápida será a sua filmagem. E lembre-se que filmagem é uma item do orçamento, ocupa 80%, preparação e filmagem são 80% de orçamento. E a filmagem, então, você é, sei lá, 100 mil reais por dia, 200 mil reais por dia, 50 mil reais por dia é dinheiro. Então, esse elenco ensaiado e afinado vai otimizar a sua filmagem. Definição de todos os equipamentos que farão parte, a negociação desses equipamentos, né? Como é que vai ser pago, etc. Confecção de figurinos, construção de cenários e dressing das locações. Se você não tem cenário ou locação, vai ter que dressar. Dressar, para quem não sabe, é colocar os quadrinhos, né? Colocar os móveis, o lençol, enfim, compor o orçamento de acordo com o que o roteiro pede, né? A história pede. Já falei, mas vou repetir, o detalhamento minucioso do orçamento dessa filmagem. Você não pode começar uma filmagem. Essa fase de pré-produção é importantíssima porque tudo é negociado na fase de pré-produção. Tudo é pesquisado, negociado e reorçado e redesenhado. Essa fase de pré-produção é importantíssima para esse tipo de coisa, porque você vai ter que ter não só um orçamento detalhado, como controle de custos, que é o nosso próximo item aqui, que é a planilha de administração de orçamento e a planilha de prestação de contas. Porque como muitas vezes a maioria dos filmes e séries é feito com dinheiro público, existe uma rígidas regras. Você tem que preparar desde o primeiro real que você gasta, você tem que já estar com uma planilha de prestação de contas pronta para você já ir gastando e prestando contas ao mesmo tempo, para você não deixar acumular isso para o final. Importantíssimo. A prestação de contas, as planilhas, né? Ela começa a ser feita no primeiro cheque ou no primeiro pagamento, no primeiro real gasto, tá? Não deixe isso para fazer lá no final. Comece direito, comece do começo, né? Então tem orçamento, tem dinheiro, tem gasto, já tem comprovação do gasto e já tem a prestação de contas começando a se desenvolver. Bom, aqui também nessa fase tem as decupagem de tudo, storyboards, visita técnicas às locações para últimos detalhes, ver o que é que precisa, onde é que vai colocar o catering, quantos metros de cabo você precisa para ligar a luz, vai ligar a luz aonde, numa geradora, num poste, a luz da casa aguenta, enfim, uma visita técnica com os departamentos todos, para todo mundo ver ali no seu departamento o que aquela locação vai exigir de logística, né? E de orçamento, obviamente. Juizado de menor, se você estiver trabalhando com menor, você tem que pedir autorização, né? As definições técnicas de imagem e de som que você tem que, a essa altura, você já tem na pré-produção, você já precisa ter uma finalizadora, uma empresa finalizadora, porque esses dados técnicos, como é que vai filmar, 2K, 4K, como é que é o som, como é que vai ser essa parte técnica, ela tem que conversar aqui na pré-produção, lá com o pessoal da pós-produção. Muitas vezes em filmes grandes, se você tem efeitos, o pessoal da pós-produção tem que participar da filmagem, tem que participar também desse desenvolvimento, das conversas, dos efeitos, para ver como é que vai ser filmado. Então, apesar da empresa finalizadora estar numa etapa de pós-produção, essa participação dela já vem aqui na pré-produção, definindo todos os dados técnicos que serão adotados, né, para filmar e para finalizar. Dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu vou dar assim mesmo, porque eu já vi muito produtor se estrepar por conta disso. Que é o seguinte, não comece a pré-produção de um filme se você não tiver o dinheiro para ao menos chegar no final da filmagem. Se você não tem o dinheiro para finalização, para pós-produção, não tem problema. Você filma, respira e vai captar recursos para finalização. Mas nesse processo de filmagem e pré-produção e filmagem,
Se você não tiver o dinheiro, não vá. Não conte com o imponderável, com o talvez, quem sabe o dinheiro vai entrar, eu acredito que vai entrar, acende uma vela. Isso não funciona. Você não se deixe levar pela sua paixão, pelo seu entusiasmo e ignorar a sua razão. Paixão, entusiasmo e razão tem que ter equilíbrio. Lembre-se que o dinheiro é teu. Lembre-se que se você parar o filme no meio, para você retomar depois, vai ser mais caro. Então, se o seu dinheiro não está dando, reescreve o roteiro, faça o seu desenho de produção. Eu já fiz isso praticamente em todos os meus filmes. Porque se o filme custa 1 milhão ou 10 milhões, o problema é sempre o mesmo. O dinheiro está sempre não dando. Então, você reestrutura o teu filme para caber dentro daquele dinheiro que você tem, ou capte o resto do dinheiro antes de começar, tá? Porque é muito perigoso. Lembre-se que o responsável por decisões de produção, se você começa, se você não começa, se filma, se não filma agora ou daqui a 3 meses, essa decisão é sua, é do produtor. Porque quem vai ficar depois com prejuízo ou com o filme parado no meio é o produtor. Então preste atenção nessa equação de começar, dar o start numa produção sem ter o dinheiro necessário para terminar de filmar. Não faça isso, beleza? No meu curso online, O Produtor dos Novos Tempos, eu entro em detalhes sobre como foi que eu redesenhei meus filmes, quais foram os desafios, o que deu certo, o que deu errado. Afinal de contas, são 30 anos produzindo filmes e séries, então tem aí uma bagagem, né, que eu acho que pode ensinar você a criar esse raciocínio lógico, sabe? A linkar o artístico com o técnico, o custo e o benefício, fazer um desenho de produção bacana, né? Criar sua manha própria, né? Sua esperteza para o negócio. Acho que vai ser bacana, acho que pode te ajudar aí no desenvolvimento da sua trajetória profissional. Então, se você se interessa, se você quer se aprofundar nesse assunto de etapas da produção para melhorar o seu desempenho, entra aí na caixa de descrição, o endereço está aqui abaixo e dá uma olhadinha em quando é que abre a próxima turma. Se inscreve, quem sabe? Eu acho que a nossa experiência junto vai poder te ajudar de fato no desenvolvimento da sua trajetória profissional. Beleza? Tchau!